Boa noite, amores. Tudo bem com vocês? A gente começando hoje a minha história, Mica conta. Se você ainda não mandou a sua história para cá, então aproveita e manda, tá? Pode ser aquela história de amor, pode ser aquela história de decepção, pode ser aquela história curiosa, pode ser até uma história engraçada, gente. Vamos trocar essas histórias aqui, tá bom? De repente a gente tem umas histórias parecidas e sei lá, serve de exemplo, serve como uma luz para outras pessoas. Manda para cá as histórias de vocês, logo logo vou estar aqui contando minhas histórias também. E assim nós vamos trocando, tá bom? Deixa aqui embaixo os comentários de vocês. Se você quer mandar para cá a tua história, é só você enviar para o e-mail. Minha história, Mica conta. Mica com K, conta com K. Vai estar aqui embaixo, tá? Tudo escrito direitinho nas redes sociais. Acessa, manda a história de vocês. A gente vai estar contando aqui, a gente vai estar debatendo aqui. Então corre lá, pega aquele café, beleza? Pega aquela taça de vinho, pega aquela cerveja e vamos ouvir a história de hoje. A história de hoje é uma história de família. É, tensa também, tá bom? E o título da história de hoje é Minha Afilhada é a Minha Filha. Pois é. Essa história é uma história contada, né? Narrada pela sobrinha e pela tia, tá bom? Mas vou estar aqui contando a história, como a história me foi passada. Vou estar aqui passando para vocês como é que foi essa história muito louca, cara. Que nunca teve um fim, tá? Não teve um fim. Pois é. Então vamos lá. Essa história, ela começa lá mais ou menos pela década de 60. 65, por aí, né? Era uma família muito numerosa, um casal que tinha 10 filhos, ah, 4 mulheres e 6 homens. E eles moravam na zona rural do Nordeste, de um estado do Nordeste que eu não vou estar falando aqui qual é o estado, nem qual é a cidade, mas foi no Nordeste e essa família morava na zona rural do Nordeste. Era uma família muito humilde, né? O pai tinha ali as terrinhas dele, onde fazia plantações, que são conhecidas como roçado, e assim ele criou a esposa e os filhos. A esposa dele vinha de uma família que tinha uma situação financeira muito melhor do que a do pai, da pessoa que eu vou contar a história aqui, tá? Então, quando ela se envolveu com esse homem, a família dela meio que deserdou ela. E aí ela foi, casou, foi morar com ele, foi tendo os filhos, e ela foi meio que abandonada pelo pai, meio que deixada assim de lado. Então, ela viveu com esse homem, que era um homem muito ignorante, muito machista, era um pai muito linha dura. Os filhos tinham uma vida muito difícil, porque eles também tinham que trabalhar na roça e essa coisa toda. Os filhos mais velhos, dois deles, que eram homens, quer dizer, um mais velho e um que estava entre os mais velhos, entre o filho mais velho e esse segundo, tinha duas irmãs, né? Que estavam entre os filhos mais velhos. E era um período muito, muito difícil, que o irmão mais novo, que era uma criança ainda, tinha tido meningite. E todo aquele medo, imagina isso, né? Final ali dos anos 60, meningite, que tinha matado muita gente, que era muito trágico e tal. Então, ali de uma família pobre, muito humilde, o irmão mais novo teve meningite e ficou com sequelas, né? Então foi um período muito tumultuado, até que os filhos decidiram sair de casa, uh, e um deles foi para São Paulo. São Paulo tido na época como refúgio do Brasil. Todo mundo que queria ter uma vida melhor ia para São Paulo. Achava que realmente São Paulo era a salvação da lavoura. E realmente São Paulo ajudou muita gente no período. Muita gente foi para lá, saiu da miséria, da fome. Realmente era um período muito bom para emprego, esse negócio todo. Então o irmão mais velho foi para lá, depois foi o outro irmão, o quarto na sequência da família, né? O quarto.
Tinha um mais velho, duas irmãs e o quarto. Então foram os dois irmãos homens para São Paulo e lá moraram junto por um tempo com o primo, depois o mais velho casou, até que eles decidiram mandar buscar família no Nordeste. Mas houve uma resistência muito grande da parte do pai. O pai era o provedor da família, não queria aceitar que as filhas ainda novas, né, meninas, saíssem de lá, que a esposa saísse de lá. Então ficou tendo aquele problema por muito tempo, até que as coisas realmente foram melhorando para os filhos que estavam em São Paulo e ficando cada vez mais difícil para o resto da família, mãe, irmãos e pai que estavam no Nordeste. O pai era linha dura, era uma pessoa difícil de lidar, muitas necessidades eles atravessavam. Então, os irmãos foram levando alguns irmãos e depois levaram a mãe para lá também. Levaram a mãe assim, totalmente contra o pai. O pai realmente ele não aceitava aquela situação. Mas os filhos também queriam levar o pai, mas o pai não aceitava. Ele não aceitava deixar as terras dele ali. A terra, aquele pedaço de terra que ele tinha, né? Aquilo para ele era muito importante. E tinha também da parte dele um certo orgulho de ser. Eu acho que ele não conseguia se enxergar em um monstro como São Paulo, né? Imagina, naquela época não existia televisão, então São Paulo, uma metrópole, uma megalópole, né? As pessoas não tinham noção do que era tudo aquilo e realmente algumas pessoas, principalmente da zona rural, tinham um certo medo em lidar com lugares assim. Então ficou o pai, os irmãos foram, a mãe foi e ficou aquela coisa do pai resistindo ir, os irmãos insistindo para que o pai fosse. Naquela época não existia telefone, passagens não eram tão baratas, então tudo era por carta, né? Carta que era dirigida a alguém da família ou no correio, o pai ia buscar, então eles comunicavam por carta e o pai sempre resistindo, não ia, não ia. Bom, em São Paulo, as irmãs também começaram a trabalhar. Outros irmãos já foram se casando, né? Tiveram suas esposas, foram tendo seus filhos. A matriarca ali da família já estava ali com seus netos, felizes. E todo mundo se preparando, sempre se preparando e conversando para trazer o pai resistindo, resistindo. Até que chegou um ponto que o pai estava sozinho, lá na zona rural, no Nordeste, naquele seu pedacinho de terra. E o pai viu que realmente ele não tinha outra opção a não ser aceitar a proposta dos filhos e ir para São Paulo. A esposa já estava morando em uma casa mais confortável, realmente era uma vida muito, muito melhor do que a que eles tinham. Isso para o pai aceitar era muito difícil, até que o pai meio que concordou em ir, né? Relutante, mas concordou em ir. Quando foi se aproximando do, do pai, cada vez que se aproximando mais o tempo do pai ir, mais tenso ia ficando a situação. Nisso as filhas já estavam namorando e a filha, que é o ponto central dessa história, ela estava namorando o rapaz, estava ali meio que quase um noivo, né? Já era meio que tratado como noivado, né? Já se sabia que iam casar. E ela estava namorando esse rapaz e esse rapaz era também lá da zona rural. Eram meio que famílias que se conheciam e que ele foi para lá também trabalhar e lá eles se encontraram. E daí eles começaram a namorar. Ele é amigo dos irmãos, né, dela, muito próximo da família, convivia ali dentro da família, tudo. E eles começaram a namorar e tal. E aí ela engravida. Quando ela engravida, já está marcado para o pai vir. Então, imagine, um pai linha dura, extremamente ignorante, extremamente autoritário, que até os próprios filhos tinham muito respeito por ele. Assim, ele era bruto mesmo, era um cara bruto, difícil de lidar. E aí a menina engravida e vai morar com um dos irmãos casado. Passa um tempo ali na casa de um dos irmãos. E aí a esposa do irmão descobre que ela está grávida e diz que ela precisa contar para o irmão dela, que é o esposo, o dono né, dono da casa. E ela não tem coragem, porque esse irmão é muito ignorante também. Inclusive a esposa dele também estava grávida.
E aí a esposa, a cunhada dela no caso, vai e conta pro irmão que ela tá grávida. E aí o irmão xinga absurdamente ela, porque aquilo era um absurdo, uma mãe solteira, você engravidar sem casar, ofende ela de todas as formas e tal, e diz que vai botar ela para fora de casa. Aí o irmão mais velho, né, um pouco mais consciente, vai lá, ter uma conversa com o irmão, né, meio que manda ele tomar vergonha na cara dele, e pega essa irmã e leva para casa dele. Por que que ela não estava na casa da mãe? Porque o pai estava para vir, né? Como se não bastasse tudo isso, muito próximo do pai ir para São Paulo, o pai vai sem aceitar aquela situação dele e dá um tiro na própria cabeça, o patriarca da família. Só que ele não morreu, ele atirou no ouvido e teve um derrame, né? Ficou hospitalizado, mas aí estava fora de risco, então ele tinha que ir para São Paulo precisando de uma certa atenção médica, né? E claro, a atenção da família também. Repouso, cuidados médicos e tudo isso. Ele estava em uma condição que ele poderia viajar, mas que ele ainda estava em risco. E essa gravidez precisou ser abafada. Quando o pai decidir que tudo isso acontece, a gravidez já está muito avançada e ela já está prestes a ter esse bebê. E aí o bebê nasce. Ela está morando na casa do irmão. O bebê nasce. Então, naquele desespero, o pai está chegando, ele não pode ter um desgosto desse, porque aí ele morre de vez, ou então ele mata todo mundo, ou então ele se mata, e não sei o quê. Então, o que é que a gente vai fazer? A irmã da matriarca, que já morava em São Paulo e que era madrinha dessa menina, que na verdade todos os filhos se referiam a ela como madrinha. Mas ela era madrinha mesmo dessa pessoa, madrinha de ser batizada na igreja, esse negócio todo. Então, ela tinha uma estabilidade, né? Tinha uma vida melhor, tinha uma certa estabilidade, tinha filhos homens. Ela só tinha filhos homens. E o sonho da vida dela era ter uma filha mulher. E aí, essa moça tem uma menina, nasce uma menina. E naquele tumulto, o que, que vai se fazer, o que, que vai fazer, porque papai está chegando, papai está chegando, papai vai enlouquecer, papai vai matar todo mundo, papai vai se matar, papai vai morrer. Não, não. E aí ela chegou com uma boa ideia, né? E ela diz, gente, peraí, vamos pensar com calma, vamos fazer o seguinte. Quando esse bebê nascer, eu pego essa criança e levo para minha casa. E deixo lá um tempo. Depois de um tempo, eu trago a criança e digo que a mãe da criança está dando essa criança e vocês adotam essa criança. E aí, claro, né, todo mundo concorda, seria muito sensato, né, naquele momento, tudo. Então a menina nasce. E acontece isso. A madrinha da mãe do bebê vai lá, pega o bebê e leva para casa dela e fala para ela: olha, essa criança vai estar lá, vai ser bem cuidada, você pode ver sempre ela, tá bom? Quando tudo se acalmar e passar um tempinho mais, seu pai se recuperar, eu vou trazer a criança e vou dizer, né? Perguntar se vocês querem adotar. E aí vocês dizem que querem adotar e você cuida da criança como se fosse uma irmã adotiva. Beleza, todo mundo concordou, tá tudo certo e tal. E aí, a madrinha leva. E ela continua, volta a trabalhar, vai levando a vidinha dela, sempre lá encantada, indo ver a filha dela. E vai passando o tempo e a mãe, no caso a avó da neném, né, irmã da madrinha, da que estava com a neném, começam a falar, ó, não é hora de trazer a neném, acho que é hora de trazer a neném, né, pra gente criar, pra gente adotar. E aí a madrinha, né, da mãe do bebê de verdade, ela fala, não, vamos esperar um pouco mais, eu acho que não é o momento, é muito cedo, eu acho que esse não é o momento ainda, ele pode desconfiar, vamos esperar um pouco mais. E passam-se mais um tempo. E aí a mãe da bebê começa meio que pressionar, gente, eu quero criar minha filha, né? Quando é que a neném vai, madrinha? Quando é que a neném vai? Aí a madrinha faz o seguinte, vamos fazer uma coisa. Você batiza ela como madrinha. E aí ela vai ser sua afilhada.
Você sendo madrinha dela, fica mais fácil e depois você adota ela. Olha que ideia, né? Genial. E aí ela concordou. Não, vou ser madrinha dela. Vou batizar. E toda feliz ela ficou. Foi lá, batizou a filha dela como se fosse madrinha da filha. O tempo foi passando, a menina muito bem criada, nossa, muito bonequinha, super mimada, sabe? Ah, os irmãos adotivos, no caso, já eram meio que rapazinhos, né? Estavam ali na pré-adolescência, outros já na adolescência, e ela era a princesinha da casa que ia reinando. E o tempo passava, o tempo passava, o tempo passava. E quando é que, madrinha, quando é que a senhora vai levar a menina? Quando é que eu posso levar a menina para criar? E a madrinha ainda não é o momento. Ainda não é o momento. E o tempo foi passando, o tempo foi passando e nunca foi o momento. E até que ela disse: olha, deixa ela fazer, deixa ela chegar a tal idade, e aí eu vou contar para ela que você é a mãe dela. Porque eu acho que no momento começou a dizer que a menina tinha problemas, sabe? Ah, ela tem uns problemas, ela é meio rebelde, acho que não é o momento. Se contar agora, ela piora, não sei o quê, foi adiando, foi adiando. E elas tinham uma boa relação. A mãe com a filha, que na verdade era afilhada e madrinha, elas tinham muito boa relação. A madrinha, a mãe, estava sempre vendo ela, sempre levando presentes para ela e tal. E ela realmente, a menina tinha um gênio muito difícil. Então, nessa coisa de, não, vamos esperar, ah, só voltando, a mãe da menina, ela não casou com esse namorado. Assim que ela engravidou, ele fugiu, porque ele sabia que ela tinha uns irmãos muito brabos, né? Aquela coisa assim do nordestino brabo daquela época e tal, machistas. Então, ele sumiu no mundo, né? E aí teria que ser mãe solteira. Como aconteceu tudo isso, que ela se tornou madrinha da menina, os anos foram passando, foram passando. Quando é que a senhora vai contar para minha filha que eu sou a mãe dela? Calma, ainda não é o momento, ainda não é o momento, ainda não é o momento. Até que faleceu a avó da menina, no caso a mãe, né, da mãe da menina. Passou o tempo, morreu o avô da menina e nunca foi contado. Essa menina cresceu, trabalhou, teve namorado, casou, né? E nunca foi contado para essa menina que a madrinha dela, na verdade, era a mãe dela. Até que passaram-se anos e anos, inclusive muitos. É uma família numerosa, gente. É uma família imensa, é uma família enorme. Ela tem muitos sobrinhos, muitos sobrinhos. Ela já se casou idosa, né? Passou a vida dela toda solteira, sempre foi muito trabalhadora. E já próximo dos 50 anos foi que ela casou e foi morar com alguém. Uma história linda de amor que talvez algum dia a gente até conte a história dela aqui, por que não? É uma história que vale a pena. Linda, não tem idade para o amor. Bom, então a filha nunca soube que a madrinha é a mãe, né? Agora já faleceu a mãe adotiva da menina e a história ficou por isso mesmo. A sobrinha que nos trouxe essa história, em uma conversa, uma vez com a tia, isso era um tabu na família, não se falava sobre isso na família. E quando a sobrinha veio saber, ela já era ah, meio adulta, já era quase adulta. Ela estava assim no final da adolescência para se tornar adulta. E aí, em uma conversa que ela teve com a tia, ela já é mulher, mãe, né? Ela perguntou, mas e o pai? Nossa, tia, como que a senhora não foi atrás? Por que a senhora não lutou por isso? E aí ela falou das dificuldades de não ter coragem, né? Que ela era uma pessoa muito boba e não sei o quê, e coisas assim. Até que a sobrinha perguntou, tia, como foi que aconteceu essa gravidez? Conta aí. Ela contou, até me perguntou meio que no tom sacana. Elas estavam ali tendo umas conversinhas sobre namoro, aquelas conversas quentes e tal, né? Ela perguntou, fala, como foi que a senhora engravidou? Porque depois disso, segundo ela não teve mais namorada. Ela disse que pegou pavor a homem.
E ela sempre falava isso, não, eu lá quero casar, não quero casar, eu lá quero saber de homem, não sei o quê, não sei o quê. E a sobrinha sempre brincava, da sobrinha e vários sobrinhos. Ah, tem que arrumar um namorado, tem que arrumar um namorado, pelo menos um ficantezinho, tia, ir num motelzinho, assim, ah, Deus me livre, respeita, não sei o quê, aquela coisa toda, né? E aí um dia elas conversando, e a sobrinha, né, contando lá umas histórias quentes pra ela, não sei o quê, ai, tia, como foi que a senhora engravidou? Conta aí como foi que foi isso, né? Porque vocês, naquela época, tudo moça inocente, bobinha. Como foi a história? Me conte. E ela, inocentemente, começa a contar para a sobrinha, cara, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assim, chocante. Mas ela conta como se fosse, sabe assim, uma coisa que, ah, é da natureza, sabe? É da natureza, do homem. E qual foi a história que ela contou? Ela disse que estava saindo da empresa que ela trabalhava, que inclusive era uma multinacional muito conhecida. Quando ela saía da empresa, ela podia ir a pé para casa. Só que ela tinha um atalho que era um pouco esquisito. Várias pessoas saíam da empresa, faziam aquele atalho ali, né? Mas o namorado dela, muito extremamente ciumento e possessivo, sempre ia buscá-la no trabalho. Não só porque ele era possessivo e ciumento, mas ela falava isso, que ele era ignorante, né? Que ele não era carinhoso. E ele sempre ia buscá-la no trabalho, né? Era a parte cavalheira dele, a parte doce dele, né? Pelo menos ir buscá-la ao trabalho para levar em segurança para casa. E aí ela disse que um dia ele foi buscá-la no trabalho e ele sempre, quando eles estavam juntos, namorando, mas era aquele namoro perto dos irmãos e da família, né? Ele queria uma coisinha mais assim, ela segurando. Ah, não, não, porque ela teve duas irmãs que casaram grávidas. E isso gerou muito comentário na família, muita, sabe? E naquela época já se via falar ai, de quem engravidou, de quem não era virgem, tudo que era chamado, como era tratado na família, coisas assim. Então ela dizia que não, que não, que não, que ela ia casar pura, que ela ia casar virgem e tal. Até que um dia ele foi buscá-la no trabalho, e era um dia que não tinha tanto movimento nesse trajeto que eles estavam fazendo, ou ele meio que armou isso, né? De buscá-la justamente nesse horário que não tinha muita gente, e disse que eles foram caminhando e chegou num certo ponto, um pouco antes da casa dela, ele empurrou ela para um matagal e ele violentou ela. Pois é, ela foi estuprada. Mas ela não entendia que aquilo era um estupro. Ela achava que aquilo era natural, né? E ela falou que não aconteceu mais. E um tempo depois disso, ele já começou a ficar mais ausente. Inventava uma desculpa para não ir buscá-la no trabalho, coisas assim. Ele foi se distanciando um pouco mais, provavelmente com medo que ela contasse para alguém, ou que caísse a ficha dela de que aquilo foi uma violência, alguma coisa assim. Mas ela era muito inocente, ela era muito, muito inocente mesmo. E ele foi meio se distanciando até que ele sumiu. E ninguém entendia por que ele sumiu. E ela nem sabia que estava grávida ainda. E aí depois, quando ela soube que estava grávida, só que ela também nunca contou para as irmãs, nunca tinha contado para a família como ela tinha engravidado e que ela engravidou através de um estupro. Gente, imagina, assim, fico pensando, cara, como era a cabeça das pessoas. E a gente saber que ainda hoje coisas assim acontecem, tá? Ainda hoje coisas assim acontecem. Mulheres submissas, homens possessivos, homens machistas. O resumo da história é esse: uma mãe que se tornou madrinha da filha, que sempre sonhou em ser mãe da filha, mas nunca teve coragem de contar, foi crucificada por quase todos, por boa parte da família, né? Que você é você é isso, você é aquilo, e que ela não abriu a boca para dizer não, eu engravidei porque eu fui estuprada, eu fui violentada, minha gravidez aconteceu dessa forma, não. Ela nunca se defendeu, ela passou a vida dela toda calada. Pouquíssimas pessoas da família sabem como aconteceu de fato essa gravidez.
Pois é, o que você acha dessa história? Gente, história real, tá? Minha história, Mica conta, aqui a gente só conta história real. Essa foi a história de hoje, deixa seu comentário aqui embaixo. Ah, ela está viva, é uma idosa, continua viva. A filha dela está aí beirando acho que uns 50 anos, não sabe da história. Há rumores assim que ela tem uma pulguinha atrás da orelha de que ela é adotiva, que ela já chegou na adolescência a ter problemas e perguntar para os pais se ela era adotiva, porque alguém na escola comentou isso com ela, tal, e teve muito problema, ficou deprimida e tal. Então meio que assim, ficou aquela pulguinha atrás da orelha dela, mas ela nunca foi a fundo procurar isso. Então continuam aí vivas a mãe, que é uma idosa, afilhada, que está aí por volta dos seus 50 anos, né? Pelo cálculo da história, mais ou menos isso, cada uma vivendo feliz no seu canto. A mãe, né, madrinha, se casou idosa, ela realmente ficou com trauma de homem por muitos anos da vida dela, e se casou, diz que tem um casamento maravilhoso, perfeito, com um homem maravilhoso, que a respeita muito, que ela é muito feliz, um senhor também. Pelo menos o final da história para ela é um final feliz, né? Diz que ela é uma pessoa muito amada na família, uma querida, de todos os sobrinhos, dos irmãos, de todo mundo. Ela é uma pessoa muito amada, pelo que me parece. A história dela é linda, uma mulher muito batalhadora. Pena que ficou isso, né? Na vida dela. Quem sabe algum dia ela vai ter coragem de contar isso. Vamos torcer para que sim. E vocês, curte, comenta, se inscreve. Cara, manda esse vídeo para frente, tá bom? Compartilha esse vídeo, deixa a sua curtidinha aí e a gente se encontra mais uma vez. Daqui a pouco tô voltando com uma outra história para vocês. Manda uma história para cá, manda uma história legal para cá, gente. Eu sei que vocês têm história boa para contar. Eu tenho certeza, eu sinto que vocês têm histórias boas para contar. Então manda para cá, ok? O e-mail tá aqui embaixo, vou dizer aqui mais uma vez para você. Minha história micaconta@gmail.com. Mica com K, conta com K também. Beijinho para vocês. Até o próximo encontro. Tchauzinho. Obrigada, gente, pela companhia.